O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. E depois dos Bon Jovi a passarem por aqui, pelos 94.2 FM da Mais Oeste Rádio, vamos também ter um escritor. Desta vez, Luís Osório, ele que faz parte daquele hall de grandes escritores que temos em Portugal. Luís Osório é hoje mais um escritor do que um jornalista. Mãe, promete-me que lês, é o seu 7º livro e sucede à Queda de um Homem, o primeiro romance. Foi diretor de jornais e de uma estação de rádio. É autor de programas de televisão e rádio, encenador, consultor empresarial e comentador político. Ganhou o 7 de Ouro, o Gazeta Revelação, o Prémio Inovação Manuel Pinto Azevedo. Foi também nomeado 3 vezes para os Globos de Ouro pela autoria de Portugalmente e Zapping. Tem 3 filhos, todos rapazes, e escreveu, mais uma vez, um lindo, lindo romance. E é ele que eu dou as boas-vindas. Olá, Luís Osório, boa tarde. Estava a ouvir-te e a pensar, bem, serei eu? És tu. É verdade, mas somos vários ao longo da vida, não é? Todos nós. E às vezes, quando se pensa um bocadinho naquilo que fizemos, julgo que todos nós às vezes desabafamos também. Olha, que engraçado, já nem me lembrava disso. E pronto, e agradeço muito. Estava a ouvir os Bon Jovi aí, antes de eu entrar, pensar, a lembrar-me daquelas matinés à tarde, quando ia para as discotecas com 20 anos, e ouvia Bon Jovi. Isso não foi há tanto tempo assim, pois não, Luís? Bem, já foi há mais de 20 anos. É terrível. Sabes, é terrível porque o tempo passa impiedosamente por nós, ou nós passamos impiedosamente pelo tempo, se calhar é mais assim. Mas de facto, aquilo que nós vamos ao longo da vida sempre tentando conservar é o amor pela vida, obviamente, e o amor pela vida acaba por ser também um grande predicado da juventude. É uma coisa jovial, não é? Que nos vai acompanhando, que é esse amor pela vida. E foi precisamente por causa desse amor pela vida, tu que és um homem apaixonado pela vida, escreveste este livro, Promete-me que lês, Mãe. É um hino, sobretudo, à vida da tua mãe, certo? Sem dúvida, eu quis muito escrever este livro, porque que é uma carta. Eu tenho um bocadinho a ideia de que a convicção, se quiseres a fé, que todas as cartas chegam ao remetente, chegam ao seu destino. E esta é uma carta que tem um sentido triplo, digamos assim. Por um lado é uma carta à minha mãe, por outro uma carta aos leitores, não é? A quem acredita que quando se entra num livro não se pode sair da mesma maneira, e hoje vivemos um tempo em que grande parte dos livros que lemos, grande parte dos filmes que vemos, até das canções que ouvimos, é quase igual ao litro. Nós ouvimos, lemos e vemos e saímos exatamente da mesma maneira. Passámos o tempo. E eu não tenho nada a ideia da literatura de ser assim. E, portanto, eu quis escrever um livro em que as pessoas, como aliás a Queda de um Homem, o ano passado, em que as pessoas, independentemente de gostarem mais ou menos, não saem da mesma maneira como entraram. E evidentemente que é também uma carta de amor à vida, e nós sabemos que o amor tem muitas faces. Não tem só luz, tem também sombra. A vida é feita disso, não é? E este livro é um livro cheio de sombras, mas é um livro com luz. E é um livro que é uma carta de amor também. Sabes que se não tivesse algumas sombras, provavelmente não seria uma história assim tão interessante para ser contada, não é? É engraçado porque ainda há pouco estava a conversar com uma amiga minha e refletíamos exatamente sobre isso, que muitas vezes as vidas mais trágicas são aquelas que dão grandes histórias, e onde há sofrimento e tristeza, sem dúvida alguma que há ali uma pérola a nascer. É preciso saber extraí-la, não é? O Tolstói dizia num livro extraordinário, não é? que todas as famílias felizes são felizes de uma maneira muito idêntica, e todas as famílias infelizes são infelizes à sua maneira.
Portanto, cada pessoa é infeliz à sua maneira. Não existiria cultura, não existiria criação, arte, sem as sombras. Não consegues, muito dificilmente, eu não consigo lembrar neste momento de nenhum grande livro que marque a história da literatura e que seja um livro... Com uma história feliz, do princípio ao fim. Sim, isso não existe. Não existe, claro. Porque a cultura é feita de questionamento permanente, não é? De dúvida permanente, de procura, de escavação, e isso não se compadece com uma ideia de felicidade tal como nós normalmente falamos de felicidade e definimos felicidade como um estado absoluto, de permanente apaziguamento. Um estado permanente de felicidade é um estado em que nós não temos que nos questionar, não é? Não há questionamento possível, porque atingimos uma espécie de nirvana. E portanto, não há arte num estado sem questionamento. Portanto, nessa medida, é que concordo contigo, é o mais possível. Sem dúvida, Luís. E essa também acaba por ser a grande missão do escritor, não é? Questionar, ao mesmo tempo ir apaziguando também algumas das suas próprias dúvidas e ir tentando também acalmando algumas das suas angústias, porque o questionamento provoca angústia. Mas ao mesmo tempo, penso eu, que a grande maravilha que está na obra de um escritor é precisamente levar a que outros façam o mesmo, através dele, através daquilo que lê. Tu sentes que estás a conseguir concretizar essa missão? Não, quando se escreve é muito complicado, é sempre muito complicado e não deixa de ser até um bocadinho perverso quando se começa a pensar, quem escreve começa a pensar nas consequências. Não se escreve, quer dizer, eu não escrevo para ganhar prémios ou para vender milhares de livros, ou, se isso vier em consequência, magnífico. Se as pessoas gostarem do que eu faço, magnífico. Agora, aquilo que eu tento também não é como alguns escritores ou alguns realizadores, alguns pintores dizem: eu estou-me a borrifar para o público. Não, eu acho mesmo que um livro é uma espécie de tango, é uma espécie de dança a dois, sempre. Um livro é sempre o resultado de quem o escreve e de quem o lê. Por isso, o Mãe Promete-me que Lês, se tens aí à frente, é o nosso livro, o meu e o teu. Porque eu o escrevi, mas tu leste-o e leste-o à tua maneira. E o resultado destas duas coisas dá um livro completamente diferente, que é só nosso. E essa é uma relação que eu gosto de ter e que é a grande magia da literatura, da criação, e aí muito diferente do jornalismo, claro. Agora, também... Essa era a pergunta que eu te ia fazer a seguir, embora devesse ter sido a primeira pergunta a fazer-te, que é: o Luís Osório, para além do escritor que nós já vamos conhecendo, também é o jornalista, também é o homem da rádio, dos jornais, da televisão, e eu queria perguntar-te isto: como é que tu consegues conciliar as duas coisas? Porque não é tão fácil assim, embora possa parecer às pessoas que quem é jornalista muito facilmente escreve um livro. Não é bem assim, porque são trabalhos completamente diferentes, estilos de escrita completamente diferentes, e podes ser muito bom numa área e não ser nada bom na outra, portanto nada a ver. Como é que tu consegues conciliar? Tu consegues distanciar-te do jornalista quando estás a escrever o livro, ou nem por isso? Eu há pouco dizia da televisão, da rádio e das cassetes piratas, porque o Hermano José, quando um personagem que dizia isto, que ele é da televisão, da rádio e dos jornais e das cassetes piratas. Só me falta isso das cassetes piratas, que já não existem. Já não existem, é verdade. Já não pode ser. Agora, sim, o jornalismo, eu deixei o jornalismo, apesar de também muita gente dizer, e eu sim, de alguma maneira acredito nisso, que quando se é jornalista nunca se deixa verdadeiramente ser jornalista. É-se jornalista, e se sou alguma coisa, de facto é isso, mas desde há 4, 5 anos que não exerço a profissão. Porém, sim, são exercícios completamente diferentes. Repara que uma das coisas que é um exercício mais difícil, que é um exercício que eu creio que é difícil em todas as áreas de intervenção. Se tu fores dar aulas numa universidade, no mundo académico, a partir de determinada altura, se fores
e começas a escrever romances um bocadinho mais tarde do que a conta, tens sempre que viver com a desconfiança dos olhares, não é? E, portanto, de alguma maneira, os jornalistas, como tu dizias, que, muitos jornalistas escrevem, e há grandes escritores que foram jornalistas, bem, a começar por José Saramago, mas há aqui uma tradição nos últimos anos de muitos jornalistas escreverem e depois não serem muito aceitos no meio, porque a ficção que escrevem não tem grande qualidade, é muito a sua narrativa é muito jornalística e, portanto, e sobretudo no primeiro romance, Na Queda de um Homem, eu tentei escrever uma verdadeira ficção, não é? Atenção que isto não tem nada a ver com a verdade, com a ideia de verdade que é muito falada sempre no jornalismo. Eu acredito que a verdade, a aproximação à verdade se atinge, eu sempre achei isto, desde os 18 anos, que nós nos aproximamos muito mais à verdade num livro do Philip Roth, do Dostoiévski, do Don DeLillo, de um grande escritor, do que vendo um telejornal das 8 horas, independentemente de ser de referência ou não. Aqui a literatura enquanto matéria de confronto connosco próprios, não é? É um confronto que é sempre silencioso quando lemos e que nos faz mergulhar para dentro de nós, é um confronto muito mais exigente e que nos faz aproximar de facto muito mais da verdade do que hoje, num tempo, sobretudo hoje, num tempo de grandes dúvidas, de grandes questionamentos também e de uma grande encruzilhada, porque hoje os tempos que vivemos são tempos muito imprevisíveis e o jornalismo reflete essa imprevisibilidade. Luís, aquilo que nós conseguimos perceber através do teu trabalho enquanto jornalista, obviamente que nem todo o país teve a oportunidade para apreciar o teu trabalho, mas tem agora para apreciar o teu trabalho enquanto escritor e é fácil fazer isso, basta entrar numa livraria e encontrarão um dos teus livros garantidamente. Aquilo que eu gostaria que tu agora me respondesses é relativamente a esta escrita que não é de todo a narrativa jornalística, não é isso que nós encontramos nos teus livros, nós encontramos verdadeiramente literatura. Se isso é uma preocupação tua, ou seja, tu tens algum receio de que no teu papel enquanto escritor tu deixes passar algum resquício do teu papel enquanto jornalista, porque lá está, porque o foste durante muitos anos e porque intrinsecamente continuas a sê-lo, nunca deixarás de o ser. Sem dúvida. Não, Ana, não estou preocupado em apagar obsessivamente o meu passado e os meus livros pura e simplesmente serem exercícios de apagamento do que quer que seja. Portanto, com certeza que os meus livros são sempre o resultado, como se tu, quando escreveres um livro, é o resultado daquilo que és. Daquilo que és e daquilo que és mais à superfície e daquilo que és mais mais para dentro, não é? Mais profundo. O mais profundo. Portanto, é o resultado de várias coisas. Agora, a literatura não é jornalismo. E o jornalismo não é literatura, apesar de existirem grandes jornalistas que têm uma escrita literária. Mas estes livros, o investimento que tenho feito, o investimento que um escritor faz quando escreve um livro, é tão forte, a solidão é tão forte, as horas são tantas que se perdem em frente a um computador com os nossos fantasmas, com os nossos personagens, com aquilo que de repente ganha vida como se fosse um milagre, não é? Que para mim é muito importante que respeite este novo caminho que estou agora a percorrer. E respeitar é, obviamente, julgar com as regras da literatura e julgar com aquilo que é o passado que eu carrego de tantos livros que li, de tantas, enfim, porque a literatura esteve sempre muito presente em mim, como teatro, como cinema. Então eu carrego isso tudo e não me sentiria nada bem se ao reler os meus livros chegasse à conclusão, bolas, eu aqui nota-se mesmo que eu sou jornalista. Se eu chegasse a esta conclusão, esse
seria certamente o último livro que eu escreveria, porque aí, e sem qualquer tipo de tristeza, simplesmente esse caminho era um caminho que não era o meu caminho, o caminho literário, o meu caminho era um caminho jornalístico, na escrita de reportagens, nas entrevistas que posso continuar a fazer, etc, mas não era literatura. E, portanto, concluindo este exercício de tentar criar uma obra com livros, com histórias que não existem em mais lado nenhum senão na minha cabeça, o respeito que eu tenho por mim próprio e, sobretudo, o respeito que eu tenho pelas pessoas que me vão ler e que me leram até agora, leva-me a nunca poder abdicar desta tentativa de encontrar um caminho literário e não jornalístico. Eu acho que estás a consegui-lo na perfeição, encontrar esse caminho literário. Já agora, o que é que tu pensas sobre o panorama literário em Portugal? Este mercado livreiro funciona bem, funciona mal? Temos mais pessoas a ler? Não temos? Sentes alguma frustração por não chegar tão bem ao público quanto desejarias, ou achas que até estás a conseguir fazê-lo muito bem? Qual é a tua ideia geral sobre esta comunhão entre leitores e escritores? Nós temos muita tendência para o que acho até uma ideia bonita e tem muito a ver connosco, portugueses, de valorizar. Muitas vezes valorizamos a nossa qualidade, outras vezes desvalorizamos. Somos do 8 e do 80 sempre. Mas muitas vezes ouço, temos extraordinários escritores, temos extraordinários realizadores, nós temos a dimensão que temos. Temos muita qualidade, gente com enorme qualidade. Temos um mercado muito complicado, não é? Temos um mercado muito complicado. Repara, se tu tiveres um grande livro, um livro literário, um livro que até pode marcar a história da literatura, tu não tens a certeza absoluta se podes editá-lo, publicá-lo, se há lugar para isso, se o teu livro não for comercial. Praticamente todas as editoras têm problemas financeiros em Portugal. Mesmo as duas principais editoras, a Porto Editora e a Leia, são editoras que têm cortado despesas nos últimos anos. Portanto, ao existir uma pressão enorme para os resultados, porque não têm dinheiro, o que acontece é que não há um investimento naquilo que é a qualidade. Quando há muitos livros que têm qualidade e que conseguem somar a qualidade aos critérios comerciais, e aí perfeito. Mas há muitos livros que não conseguem ser editados, sendo ótimos livros, porque não há mercado para isso. Ninguém arrisca. Portanto, isto é uma perversidade, porque não existe capacidade de um mercado ter saúde, ter qualidade, quando não cria as condições para que a qualidade seja premiada e protegida. Também devia passar um pouco pela vontade dos leitores, não é? Dá-me a ideia que houve também um certo afastamento das pessoas, desde que as redes sociais tomaram este lugar, há um certo afastamento da literatura, do livro, não há? Mas há cada vez mais livros, repara, tu entras numa livraria e a profusão de títulos nunca houve tanto. É verdade, mas já reparaste que a grande maioria são estrangeiros? Sim, e há a grande diferença de há 10 anos para agora, ou de há 20 ainda mais, é que as edições são edições muito pequenas. Repara, o Mãe Promete-me Inglês é considerado agora, editei na Guerra e Paz, e é considerado, vai agora ter uma terceira edição, e portanto vendeu mais de 6.000 exemplares. Ora, vender mais de 6.000 exemplares é ótimo, é fantástico. Ora, há 20 anos, 6.000 exemplares era um livro muito médio. Hoje, 6.000 exemplares é enorme. O António Lobo Antunes vende menos de 5.000 exemplares. E é o António Lobo Antunes. Portanto, nós temos uma grande dificuldade, mas eu não sou um pessimista. E acho que este é um novo tempo.
E a literatura e a edição de livros têm que se adaptar a este novo tempo. É que o problema não são só as redes sociais. O problema é que há 20 anos nós não tínhamos as solicitações que temos hoje. Hoje, nós pararmos para ler um livro é muito complicado, não é? Porque ler um livro exige do leitor um compromisso, a começar pelo seu tempo. Não é como nos sentarmos e vermos uma série. E hoje há séries de grande qualidade. Eu muitas vezes hoje não leio como antes, porque se calhar chego a casa cansado e em vez de pegar num livro, sento-me e vejo o Breaking Bad ou qualquer série que esteja hoje, enfim, e séries que hoje substituíram o cinema até no seu paradigma de qualidade. Portanto, claro que as redes sociais, claro que a rapidez com que se vive hoje é muito clara sobre um novo tempo que nasceu e temos que nos adaptar a ele. Eu acredito que, ao contrário do jornalismo e dos jornais, que haverá sempre livros. Agora, quais as formas dos livros, isso não sei. Agora, o ser humano e a necessidade de contar histórias é uma coisa que nos acompanha desde que há história, desde que há tempo humano, e acredito que vai continuar. Agora, temos que nos adaptar e ser mais imaginativos. Uma grande parte dos editores portugueses não é imaginativo, e tem que haver algum apoio do Estado, não dando subsídios aos escritores, mas tentando encontrar soluções para que a tal qualidade que falávamos há pouco possa não se perder no caixote de lixo. Concordo plenamente contigo. Acredito que talvez com algum esforço da parte das editoras também fazendo uma aposta maior em autores portugueses, porque temos muito bons autores portugueses, como dizias e bem. Temos, aliás, excelentes autores portugueses. Eu devo dizer-te que eu sou uma das pessoas que lê muitos autores portugueses. Eu leio mais autores portugueses do que estrangeiros. E, portanto, a ideia que eu tenho é que nós temos, de facto, um conjunto de escritores em Portugal que merecem muito a pena ser lidos. Muito, muito, muito. E, portanto, se não há uma aposta da parte das editoras, também é complicado fazer chegar estes livros aos leitores e incutir neles esse interesse em descobrir os autores portugueses, até porque, para a angústia minha e se calhar tua e de muitos outros escritores, entrar numa livraria é frustrante, porque encontramos meia dúzia de autores portugueses no meio de centenas de autores estrangeiros e isso de facto acaba por nos deixar um pouco desgostosos. Eu pelo menos fico, e acredito que tu também. Concordo, e é isso mesmo. Eu não sou pelo protecionismo, e este é um tempo às vezes também de, quando vemos o Donald Trump com o seu protecionismo e acredito que não é esse o caminho, mas também não acredito num país que não se protege a si próprio, não é? Que não cria os mecanismos para que a sua cultura, os seus centros de decisão intelectuais não sobrevivam. Hoje o país mudou o seu paradigma. Repara que nós não temos hoje os chamados centros de decisão, já não são nossos, já não temos. As grandes empresas que eram portuguesas foram sendo perdidas uma a uma, e hoje, enfim, o dinheiro não tem pátria, portanto não tem. E o que é que nos resta? Resta-nos a identidade, resta-nos a língua, resta-nos também aquilo que cada português vai pensando e vai contribuindo, e esse pensamento português e essa cultura portuguesa deve ser protegida. Como, enfim, essa seria um excelente desafio para que uma série de gente que se quisesse juntar pudesse pensar e desenhar aqui uma espécie de estratégia comum que nos permitisse, sim, fazer face a este atropelo constante da cultura portuguesa. Luís, para terminar, eu sei que um escritor nunca está parado e logo depois de lançar um livro já está a pensar no outro e vai sempre delineando aí uma ideia para uma nova história, e tu não és exceção. Portanto, de certeza que há para aí algum trabalho já, pelo menos, a ser delineado. Há? Sim, há um trabalho que
porque, olha, paradoxalmente, tendo em conta esta conversa que tivemos tão boa, é um livro que vai sair no próximo ano, esse certamente, e que é um livro de entrevistas, de conversas com 30 portugueses. É um livro que eu estou todas as semanas em Lisboa a conversar, a entrevistar pessoas que de alguma maneira considero relevantes no país, nas mais variadas áreas, 15 homens e 15 mulheres, e no próximo ano, até para celebrar o lançamento do meu primeiro livro, que foi um livro de entrevistas, que se chamou 25 Portugueses, em 1999, portanto em 2019 vai sair 30 portugueses, que são no fundo mais de 30 pessoas que marcaram a história do país. E estou a começar, ainda não comecei a escrever, mas tenho na cabeça o próximo romance. E não posso dizer grande coisa, mas posso dizer que é uma história de amor. Ai, que bom. É uma história de amor é uma história de amor que eu julgo que vai ser muito forte, mas está em pousio, mas muito rapidamente, eu em janeiro vou começar a escrevê-la. Muito bem, olha, eu espero que comeces e que termines e que esse livro venha cá para fora e que nos delicie a todos, tal como este Promete-me que lês, mãe, ou Mãe promete-me que lês, assim é que é, também nos está a deliciar. E espero também, muito sinceramente, que tenhamos oportunidade outra vez de voltarmos a falar sobre este e outros livros que vais ter a oportunidade de produzir ao longo da tua carreira. Eu prometo uma coisa, que no próximo livro, se me voltares a convidar, eu prometo que vou estar aí contigo na rádio e não assim ao telefone, porque não é a mesma coisa. Não é nada a mesma coisa. Não é nada. Fiquem prometido. Mas olha, tens uma voz muito bonita. Tens voz de rádio, tens a voz do homem da rádio. És um homem da rádio, não é? Tinhas que ter uma voz bonita. É o bichinho da rádio. Também, és ótima, ótimas perguntas e muito boa sorte para ao teu programa e para a vossa estação. Muito obrigada, Luís. Tudo bom para ti também. Muito obrigada. O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.